Quando me disseram que precisava olhar mais de perto meus novos vizinhos, simplesmente não entendi por que fazer isso. Agora eu entendo para que serve isso. E eu vou te contar agora. Meu nome é Jeremy e tive uma esposa maravilhosa que era o universo para mim. Eu realmente a amei loucamente e nunca amarei ninguém também. Ela me machucou, mas eu a machuquei ainda mais. Aproveite para assistir. Lori e eu nos conhecemos no casamento da tia de sua melhor amiga, onde o destino teve um papel importante. Mais tarde nos cruzamos em uma festa de arrecadação de fundos, conversamos e fiz questão de obter os dados de contato dela. Nossas mensagens de texto tarde da noite e jantares evoluíram gradualmente para um relacionamento forte. Depois de 2 anos de namoro, eu a pedi em casamento e ela aceitou. Nós nos casamos logo após a formatura da faculdade, começando nossas vidas em Washington. Nós dois seguimos nossas carreiras, eu no departamento de vendas do meu emprego atual, muitas vezes lidando com longas horas de trabalho, e Lori como empreendedora. Apesar de nossas agendas agitadas, apoiamos um ao outro e tínhamos encontros regulares, tendo decidido adiar o nascimento dos filhos até que pudéssemos dedicar bastante tempo a eles. Recentemente as coisas tomaram um rumo sombrio. A natureza exigente do meu trabalho por vezes levou à culpa e à exaustão, afetando o equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal. Lori também começou a agir de forma estranha, ficando fora até tarde, um forte contraste com sua rotina habitual de esperar que eu voltasse para casa. Preocupado, questionei-a, mas inicialmente optei por dar-lhe o benefício da dúvida. 2 semanas se passaram e o comportamento estranho de Lori aumentou. Incapaz de ignorar mais, decidi confrontá-la sobre o que estava acontecendo. Descobri que ela estava me traindo com nosso novo vizinho, Martin, que havia se mudado recentemente para nossa vizinhança. A traição pareceu um soco no estômago. Fiquei arrasado ao ver alguém que eu amava e estimava jogar fora nossa história de 5 anos por um momento fugaz de prazer. É uma situação que ainda acho difícil de acreditar. Na minha resposta inicial, agi normalmente, sem mostrar sinais de consciência. No entanto, eu não suportaria permitir que o engano continuasse. Decidi revelar a verdade a Lori, deixando-a ciente da extensão do meu conhecimento. Foi um confronto doloroso vê-la lutar para entender o quanto eu sabia. Eu não conseguia me livrar da sensação incômoda de que Lori sempre chegava tarde em casa. Cada vez que eu tocava no assunto, ela ignorava como se não fosse nada, garantindo-me que eu estava exagerando e não tinha nada com que me preocupar. Inicialmente acreditei nela, dando-lhe o benefício da dúvida porque, bem, eu praticamente a adorava. Chame como quiser, ser um simplório ou um homem submisso no casamento, mas eu realmente me importava e a adorava. Minha confiança nela era inabalável, a ponto de não perceber que ela estava me traindo. É constrangedor admitir o quanto eu confiava nela, especialmente considerando que nosso vizinho acabou por ser seu parceiro amoroso, morando a poucos passos de nossa casa. Acho que meu comportamento calmo a fez acreditar que poderia se safar. A revelação me atingiu como uma tonelada de tijolos há 2 semanas. Senti necessidade de descobrir a verdade, por isso consultei amigos que sugeriram contratar um investigador particular. Inicialmente hesitante em espionar minha esposa, acabei percebendo que era necessário descobrir a realidade pelas minhas costas. Eu sabia que confrontá-la diretamente não levaria à verdade, porque os trapaceiros raramente admitem suas falhas. Dada a natureza do meu trabalho e a necessidade de sigilo, contratei um investigador particular para observar discretamente as atividades de Lori. Ele se tornou meu guardião e consegui manter minhas intenções escondidas de Lori. Ela inicialmente ficou intrigada com a necessidade repentina de um porteiro, mas eu a convenci de que era devido às dificuldades em abrir o portão sozinho depois do trabalho. O investigador particular executou o plano perfeitamente, fazendo com que parecesse um trabalho rotineiro de controle de segurança. Com minha agenda de trabalho lotada, tive pouco tempo para estar em casa para atualizações. Finalmente, durante um fim de semana, o investigador particular compartilhou alguns comentários. Ele indicou que a minha esposa tinha sido cuidadosa nas suas ações, tornando difícil reunir provas concretas. No entanto, depois de mais alguns dias, o investigador apresentou provas substanciais. As saídas noturnas de Lori não eram apenas passeios inocentes. Ela estava se arrumando para ver o novo vizinho, Martin. Foi muito difícil para mim saber que ela se sentia confortável em me trair com alguém que acabará de se mudar para a vizinhança há 4 meses. As evidências, incluindo fotografias e vídeos, confirmaram o fato da traição. Todos eles me foram fornecidos por um detetive. Não havia rostos visíveis. Estava escuro, mas acreditei que era realmente minha esposa e vizinha.
Não foi uma decisão fácil, mas não consegui ficar calado. A traição de Lori fortaleceu minha determinação, e após reflexão cuidadosa, elaborei um plano. Eu não queria ficar calado e apenas me vingar. Isso não seria suficiente. Seria extremamente estúpido da minha parte não admitir a verdade sobre a infidelidade da minha esposa. Quero que ela saiba que estou plenamente consciente de suas ações. Estou ansiosa para ver o medo dela e as dificuldades que ela passa para dar sentido à situação. Minha decisão inicial foi dar dicas sutis de que eu sabia sobre a traição dela, com a intenção de colocá-la em um estado de incerteza. Tenho um plano detalhado para expô-la e estou ansioso pelo momento em que ela caia na armadilha que preparei. Os indivíduos mais perigosos são muitas vezes pessoas aparentemente gentis, que são forçadas a mostrar crueldade por causa dos maus tratos a que foram submetidas. Já se passaram 2 semanas desde que minha esposa foi monitorada ativamente e, para ser sincero, morar na mesma casa com a mulher que uma vez chamei de esposa foi extremamente difícil. Ela descaradamente continua seu caso, e meu investigador particular continua a me enviar notícias perturbadoras. Há alguns dias, munido de quase 10 fotos incriminatórias, entrei na sala onde Lori estava sentada. Minha raiva aumentou quando contei a ela sobre as novas evidências. Antes que eu pudesse expressar minha decepção, ela me pediu dinheiro audaciosamente. Sim, você leu certo. Ela teve a audácia de exigir dinheiro apesar de suas ações. Enfurecido, eu a empurrei no chão e joguei as malditas fotos nela. Seus olhos se arregalaram de surpresa, um olhar que achei ao mesmo tempo irritante e revelador. Isso destruiu minha última esperança de que as fotos fossem falsas. Eu simplesmente não conseguia mais me conter. Foi insuportável. Isso é o que eles fariam se Deus me livre, estivessem no meu lugar? Seguiu-se uma discussão acalorada, durante a qual Lori não demonstrou remorso por suas ações. Em vez disso, ela tentou me culpar apresentando-se como vítima. Ela tentou me provocar a violência física armando uma armadilha para me envolver em violência doméstica. Eu sabiamente mantive minhas mãos atrás das costas e me recusei a desistir. Deixei claro que nosso relacionamento havia acabado e as tentativas dela de me manipular apenas alimentaram minha determinação. Foi muito doloroso para mim perceber que ela estava tentando me provocar para que eu praticasse ações ilegais para depois me responsabilizar. É claro que posso estar errado. Esta é uma reação defensiva comum, mas realmente acho que essas manipulações foram para meu próprio benefício. O que você acha? Qual é exatamente o problema para admitir, visto que existem todas as evidências? Depois de sair de casa naquele dia, voltei no dia seguinte e encontrei Lori pedindo dinheiro para comprar mantimentos. Ela pensou que eu iria esquecer tudo, mas eu a ignorei e continuei jogando todas as suas coisas para fora do armário. Quando ela voltou, ela testemunhou os efeitos de suas roupas queimadas. Num acesso de raiva, ela ameaçou me denunciar à polícia se eu não comprasse suas roupas de volta. Ignorando-a, percebi a extensão do seu desespero e falta de respeito. Quando ela recorreu à agressão física, tive que afastá-la, maravilhado com a revelação do homem com quem convivi durante muitos anos. Finalmente dizer a ela que queimei todas as suas coisas a levou ao limite, com lágrimas e ameaças. O comportamento dela apenas reforçou minha decisão de romper esse relacionamento tóxico. Completamente atordoada, ela começou a gritar dramaticamente. Agi com calma, determinado a executar meu plano. Agarrei suas mãos com força e a arrastei para fora do nosso portão, direto para o coração do bairro. Esta é uma área onde a fofoca é abundante e as pessoas estão sempre ansiosas por rumores ou algum drama que se desenrola. Escolhi este lugar deliberadamente, sabendo que atrairia a atenção. Os gritos de Lori ecoaram alto, atraindo uma multidão curiosa. Eu não tinha certeza se ela estava sendo dramática demais ou se meu aperto em seus braços era realmente tão forte. Não vou negar que deixei hematomas intencionalmente em seus braços quando a puxei para fora. À medida que os gritos de Lori se intensificavam, o público começou a presumir o pior, que eu havia abusado dela. Não prestei atenção às suas suposições. Tudo o que me importava era executar meu plano. Entre o público estava Martin, amante de Lori. Previ seu envolvimento estúpido, e foi por isso que organizei essa cena em primeiro lugar. Sem explicar nada, anunciei aos vizinhos que Lori não era mais minha esposa e não moraria mais comigo. Mesmo antes que eu pudesse terminar minhas palavras, Lori ao meu lado estava visivelmente abalada. Ela desprezava o constrangimento público e eu sabia que seu enorme ego ficaria ferido. Eu conhecia seu ponto fraco. Na frente de todos, contei que Martim e minha esposa estavam tendo um caso, dizendo que de agora em diante deveriam morar juntos.
Arrastei Lori até onde Martim estava e entreguei a ele. Ele ficou claramente chocado e assustado quando se virou para mim. Enfurecido, não consegui conter minha raiva, bati nele. O que mais me enfureceu foi o fato de ele ser um vizinho novo, que mal tinha idade para ser meu irmão mais novo. Os vizinhos tentaram intervir, mas tive o cuidado de espancá-lo severamente. Quebrei a perna dele e ele saiu mancando, consequência da traição. No final, os vizinhos conseguiram intervir e me conter. Voltei para casa, jogando fora todas as fotos do casamento no meu quarto. Precisava me livrar dos lembretes dolorosos. Apenas algumas horas depois, decidi fazer uma pausa e descansar. No entanto, logo ouvi um barulho do lado de fora do meu portão. Um investigador particular me informou que Lori e seus pais estavam na porta, implorando em seu nome. Fiquei chocado com a arrogância deles e me recusei a ir até eles. Esse incidente me fez perceber o quão condescendente e estúpido eu havia sido no passado. Mais tarde naquele dia, saí. Indiferente à comoção dos vizinhos sobre minhas ações anteriores, meu único objetivo era imprimir fotos de Lori e Martim, planejando pendurá-las pelo bairro e na frente do meu portão. Depois de imprimir as fotos, voltei para casa com a intenção de contratar alguém para pendurá-las à noite. Para minha surpresa, na manhã seguinte ouvi pessoas batendo no meu portão. Confuso, saí para verificar, mas encontrei minha vizinha e uma Lori chorosa esperando por mim, quando perguntei sobre a presença deles no meu portão. Eles exibiram uma foto impressa, prova de que o investigador particular que contratei havia feito seu trabalho. Lori caiu de joelhos, implorando para que eu parasse de tentar arruinar a vida dela. Alguns vizinhos até aderiram, instando-me a reconsiderar. Segurando aquelas fotos incriminatórias, as pessoas perguntavam se eu me sentia envergonhado. Isso me deixou perplexo. Por que eu deveria sentir vergonha quando fui traído? Expliquei que as fotos eram provocativas, capturando-a em situações comprometedoras. Neguei ter sido quem os libertou. Depois de fechar o portão, tomei um farto café da manhã e me preparei para o trabalho. O plano para o dia era me encontrar com meu advogado, que já havia começado a redigir os papéis do divórcio. Eu estava determinado a encerrar as coisas com Lori rapidamente e precisava de um advogado que pudesse garantir despesas mínimas com pensão alimentícia. No trabalho, tive que desligar meu telefone devido às ligações incessantes de Lori e seus pais. Recusei-me a atender qualquer uma de suas ligações. Eu não estava disposto a me deixar ser manipulado como fiz no passado. Refletindo sobre como permiti que a família dela assumisse o controle do nosso casamento, percebi a extensão da minha tolice. A traição de Lori me deixou profundamente envergonhado do capacho que me tornei. Antes da revelação da infidelidade, nossas vidas pareciam normais, como qualquer outro casal que compartilha informações pessoais. Conhecendo seu PIN bancário, fruto da nossa estreita relação, aproveitei a oportunidade. Lori, sendo empreendedora, tinha poupança em uma conta de fundo de cliente. Na minha busca para reunir seus pertences, me deparei com um de seus cartões de caixa eletrônico. Em vez de destruí-la, retirei tudo, as economias dela, o dinheiro dos clientes, tudo. No dia em que a mandei embora, destruí seu telefone, garantindo que ela não soubesse dos fundos perdidos. Sem que ela soubesse, ela estava usando o telefone dos pais para entrar em contato. À medida que ela continuava tentando entrar em contato comigo, a percepção do dinheiro desaparecido a atingiria tarde demais. Planejei usar parte desse dinheiro para o processo de divórcio, prevendo uma batalha legal desafiadora. Este foi apenas o começo, e Lori não tinha a menor ideia da tempestade que estava por vir. Talvez fosse hora de abraçar um lado diferente, de deixar sair a fera que esteve escondida sob meu comportamento calmo por muito tempo. No meio do caos do divórcio, minha mente foi consumida pela necessidade de vingança contra todo o desrespeito constante que sofri por parte dela. Quando eu terminar meu plano, ela vai se arrepender de ter me usado como capacho. As últimas semanas foram um turbilhão, e enquanto ainda estou descobrindo os detalhes, prometo compartilhar a execução com vocês em breve. Mas é hora de voltar meu foco ao trabalho. O dinheiro não se produz sozinho e preciso garantir uma renda estável. Ao ponderar qual seria meu próximo passo durante os intervalos do trabalho, percebi que precisava confrontar Martim, não apenas por causa de Lori, mas para meu próprio encerramento. Surpreendentemente, ele morava perto da nossa casa sem eu saber. Apesar de conhecer um novo vizinho, nunca imaginei que fosse o homem envolvido com minha esposa. A diferença de idade alimentou minha raiva. Ele tinha que ser pelo menos 5 anos mais novo que eu. Isso me deixou pensando o que as mulheres realmente querem neste momento. A traição de Lori, especialmente com um homem mais jovem, alimentou meu ressentimento.
Por que jogar fora nosso casamento por um momento fugaz de prazer? Isso me levou a questionar por que alguns acham difícil pedir o divórcio quando estão cansados de um parceiro. Se ela tivesse expressado seu desejo de terminar o nosso casamento, eu teria respeitado a sua decisão sem hesitação. Em vez disso, ela escolheu trapacear, um ato que considerei covarde e vergonhoso. Ao descobrir que Martim trabalhava em uma empresa de tecnologia, resolvi visitá-lo. A proximidade das nossas casas, aliada ao facto de se tratar de um jovem profissional, alimentaram a minha determinação. Ao chegar ao seu local de trabalho, insisti em vê-lo e demorou algum tempo até conseguir uma audiência. Quando finalmente confrontei Martim, ele parecia petrificado, como se esperasse retribuição por suas ações. É desanimador que Lori tenha escolhido me trair com alguém que parecia tão intimidado. No entanto, não posso ignorar que fui seu capacho. Talvez ela tenha um tipo de homem que ela possa controlar. Apesar da minha aparência intimidadora, isso não a impediu de me trair. Expressei minha ofensa por ter sido traído por alguém que parecia ser um gato assustado. Os detalhes do que aconteceu durante meu confronto com Martim são intensos. Estou determinado a garantir que Lori enfrente as consequências de suas ações. A demonstração de medo de Martim foi bastante divertida, seu gesto e bandagem sugeriam as consequências de nosso último encontro. Parece que a surra que dei nele realmente deixou uma impressão. Cumpriu exatamente o que pretendia e não pude deixar de rir. Houve até um mancar perceptível em seus passos. Antes que eu pudesse pronunciar uma palavra, Martim começou a se desculpar profusamente. Escute, cara, sinto muito pelo que aconteceu. Eu estraguei. Eu não sabia que ela era sua esposa. Ela me disse que vocês dois eram primos e que ela só ficaria na sua casa até se recuperar, explicou ele, tentando desesperadamente se justificar. Cético no início, não quis acreditar nele, mas ele apresentou evidências. Ele tinha gravações de voz de Lori sempre se referindo a mim como prima dela. Parecia que Lori havia mentido para ele e ele caiu nessa. Não pude deixar de pensar que ele era tão tolo quanto ela. Se ele estivesse genuinamente curioso, poderia ter descoberto a verdade. No entanto, o interesse dele por ela o cegou para o óbvio. A ignorância nunca é uma desculpa, mas decidi não causar mais danos a Martim. Eu já tinha dado uma boa dose de surra nele e não ia perder meu tempo com os segundos desleixados de Lori. Recusei-me a dar a ela a satisfação de pensar que ela me irritou ao me trair. Embora ela soubesse, eu não queria que ela soubesse disso ainda. Perguntei se Lori ainda estava na casa de Martim e, para meu alívio, ele alegou que a expulsou e terminou o relacionamento. Foi surpreendente porque era precisamente isso que eu pretendia alcançar ao confrontá-lo. Martim resolveu o problema por conta própria, rompendo com Lori sem minha intervenção. Não precisei levantar um dedo, todos os meus desejos se tornaram realidade. Martim continuou a pedir desculpas, mas eu não tinha mais nada a ver com ele. Me senti bem sabendo que ele e Lori não estavam mais juntos. Para garantir a verdade, pedi ao meu investigador particular que verificasse as afirmações de Martim. Em 2 dias ele confirmou que Lori realmente havia se mudado e que eles haviam terminado 2 semanas antes da minha descoberta. Minha satisfação aumentou, mas Lori não terminou com suas travessuras. 2 semanas depois do confronto, ela me emboscou no meu local de trabalho, caindo de joelhos e desatando a chorar. Ela até ameaçou se despir se eu não a perdoasse. Meus colegas ficaram surpresos e o drama se desenrolou diante de seus olhos. Mantive minha posição, não afetado por sua manipulação emocional, dizendo que ela poderia fazer o que quisesse. Ao voltar para casa naquele dia, meu advogado me informou que os papéis do divórcio estavam prontos. Assinei-os e enviei-os para a casa da Lori. Apesar de terem se passado 2 semanas, ela não os assinou. Em vez disso, ela apareceu na minha casa, exigindo falar comigo. Ela alegou que todo o seu dinheiro havia sumido depois de ir ao banco e me acusou de ter roubado. Neguei qualquer envolvimento e pedi que ela fosse embora. Lori insistiu que não assinaria os papéis do divórcio a menos que eu devolvesse o dinheiro. Imperturbável, concordei, pois não tinha planos de me casar tão cedo. Acolhei bem o drama jurídico, se era isso que ela queria. Minha vingança foi completa e não tive problemas com ela prolongando o processo de divórcio enquanto enfrentava problemas legais e financeiros. Eu segui em frente, até encontrei uma namorada para me divertir. Foi difícil, mas me diverti muito. Esse é o fim da história. Escreva nos comentários. Como você gosta da história? Você gostou ou não? Infelizmente, a pessoa com quem isso aconteceu não compartilhou o que aconteceu a seguir com ele e sua esposa, mas isso não nos impedirá de tirar conclusões. Acreditamos que a violência não se justifica.
Trair é um ato muito estúpido que cometem pessoas que estão perdidas em si mesmas, mas mesmo assim não podem ser tocadas e o personagem principal não deveria ter tocado um homem e sua ex-mulher. O fato de ele ter esvaziado todas as contas dela e tê-la conhecido por toda a região é certo. Esse é um bom castigo e nesse quesito ele está bem, mas soltando as mãos. Provavelmente foi supérfluo, mas mesmo assim esta história mostra mais uma vez que antes de tudo é preciso ser honesto e sempre se comunicar com seus parceiros e resolver todos os problemas de uma vez, para que não se transforme em algo massivo e terrível. É isso. Escreva sua opinião nos comentários. Curta e se inscreva em nosso canal para não perder novas histórias. Boa sorte!